Nossa, me distraí. 7h59, eu tava aqui pensando na vida. Bom dia. Bom dia para você que está acordando junto comigo, tomando um café juntos. Ah, Renata, linda, querida. Bom dia, querida. Vamos falar de um assunto bem interessante. Custódio, bom dia. Bom dia quem está entrando junto aqui. Então, ontem teve uma pessoa que me procurou e me disse que entrou às 8h05 ou 8h03 e eu já tinha começado e essa pessoa não sabia o que estava acontecendo. Bom dia, Custódio. Não sabia o que estava acontecendo, então pediu para eu repetir o verso. Então vou, a partir de hoje, ler o verso, conversar um pouquinho e depois eu repito de novo para quem entrar atrasado. Então, bom dia, coraçãozinho. Manda coraçãozinho, manda foguinho. E vamos começar, né? Hoje é o dia 43, há 43 dias nós estamos lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Estamos no capítulo 2, verso 21. Esse capítulo 2, eu estou percebendo, e vocês também, que ele está avaliando tudo que ele fez na vida, né? Como eu disse, é um livro que foi escrito já no final da vida dele e ele está avaliando. E como são escritas há 3.000 anos, o pensamento ele repete, vai ver que era assim que se escrevia na época. Então hoje ele vai continuar no mesmo pensamento dele. Ele está falando, vamos ler o que ele diz aqui. Ele diz assim: porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará a sua porção a outro que não trabalhou nela. Também isso é vaidade e grande enfado. Puta que saco, né? Enfado, desculpe o palavrão, mas que saco, né? Então, aqui é uma coisa muito interessante que ele está falando, né? Ele está falando do trabalho nosso e também está falando, tem alguém que vai herdar esse nosso. Quer dizer, o nosso trabalho foi feito com esforço e nós vamos deixar isso de herança para alguém que não fez esforço algum para ter aquilo. Será que essa pessoa vai valorizar o nosso esforço? E aí ele diz: isso é vaidade, não pensa nisso, isso é vaidade. E também é muito chato ficar pensando nisso, grande enfado, né? Então, de novo, eu tenho um fio de cabelo aqui na minha frente, está me incomodando. Pronto. Esse verso, ele toca na dor de soltar. Nós estamos trabalhando esses dias tudo de soltar. De não ter controle sobre o destino que a gente construiu. A gente não tem controle, né? Quando a gente não confia que aquilo que a gente construiu, a gente vai entregar para mãos hábeis que vão saber o que fazer com aquilo, significa sistemicamente que a gente está no controle, né? Que a gente está agarrado ao controle, a essa onipotência, só eu sei fazer, do meu jeito é o certo. Minha casa, minhas regras, né? Claro que isso pode e deve ser uma compensação por perdas passadas, ou minhas, ou dos meus pais, ou dos meus ancestrais. Houve perdas dentro do meu sistema e eu agora estou preocupada em conservar aquilo que eu construí, né? E aí eu quero, de um lado, eu tenho medo de repetir o padrão de perdas do meu sistema, né? Por outro lado, não confio em quem vai herdar aquilo que eu vou deixar. Isso é interessante, né? Então, Confúcio dizia assim: plante uma árvore que você não verá crescer.
plante uma árvore que você não verá crescer. Então, o que nós fazemos aqui, nós fazemos por amor, fazemos por propósito de vida, ou até por desejo de fazer, mas não com onde a gente vai ver as consequências daquilo que a gente plantou. De novo, repetindo, com outras palavras, que tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo é vaidade. Vive agora, vive o que está existindo agora. Quer dizer, o que Confúcio está ensinando aqui também é o ato de plantar uma árvore é suficiente, é maravilhoso. Quem vai colher, quem vai desfrutar da sombra dessa árvore, não importa, importa o meu ato de plantar. Não é isso? Né? O gesto de plantar é o válido, né? Então, a grande sabedoria está no fazer e confiar também que o mundo vai seguir quando a gente não estiver mais aqui. Né? Não sei vocês, mas os meus pais já não estão mais aqui, estão em outro plano. Eu tenho muitas pessoas queridas que não estão mais aqui e eu percebo, já percebi assim, eu vou no enterro, tem a tristeza, tem o luto e depois a vida segue sem essas pessoas. Elas até permanecem na lembrança. No caso da minha mãe, eu converso com ela quase que diariamente, qualquer coisa eu digo, ai mãe, me ajuda aqui, entendeu? O pai me guia aqui. Mas a vida seguiu, sabe? Meus filhos cresceram, casaram, têm netos, seriam os bisnetos dos meus pais. A vida segue, é incrível isso, eu já tive essa percepção. Então, estamos falando disso, o que a gente vai deixar, né? Epicuro, que foi um filósofo também grego, ele lembra que o prazer não está em ser reconhecido por aquilo que a gente fez, mas na serenidade que a gente tem quando a gente sente que aquilo que a gente fez bem, fez o melhor que podia. Então, é isso que fica, né? Atualmente eu estou atendendo uma família muito, muito ricos. Eles são 5 irmãos. Então a história lá é assim: o pai faleceu, o pai, enfim, deixou uma fortuna. A mãe já vinha de uma família muito rica. E o pai faleceu e deixou muito dinheiro, fazendas, muita coisa. Para os 5. Então os 5 receberam a parte do pai. O pai faleceu tem, sei lá, uns 20 anos, bastante tempo. Então, os 5 estão vivendo, administrando os bens que o pai deixou. E aí, uma dessas irmãs é minha cliente. E ela me falou que achava absurdo, porque os irmãos que têm fazendas, que têm gado, que têm, sei lá, 1000 coisas, ficam explorando a mãe, que tá velhinha, tá com 96 anos, meio demente já pedindo dinheiro a ela. E que tem uma irmã que administra, que paga as contas, que organiza. Daí eu falei, é justo? E que ela se dá um salário por isso, né? Eu vou interromper a história, eu vou seguir, eu vou reler. Eu esqueci de reler o verso, tá gente entrando agora. Eu vou reler o verso de hoje, que estamos tratando de herança, né? O verso de hoje diz assim, capítulo 2, verso 21. Porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará a sua porção a outro que não trabalhou nela. Também isso é vaidade e grande enfado, grande chateação, né? Então, eu dei a visão sistêmica do apego e dei a visão, a reflexão filosófica.
E agora eu estou contando um caso de uma paciente minha, né? Então, ela estava contando, são uma família de 5 irmãos, que a irmã cobra por fazer esse trabalho. E eu falei, é muito justo, vocês são 5, ela está administrando os bens da sua mãe, pagando as contas, os impostos, as coisas que precisa, o sustento da casa, os funcionários, enfim, tudo essa irmã. Eu acho justo que ela receba um salário. Aí ela falou, mas não 50 mil reais por mês, né? Falei, bom, aí o valor do salário dela já não está mais na minha pauta discutir, mas vocês são 5, vocês podem decidir esse valor, né, entre vocês, né? Então, a herança, Hellinger dizia que a herança é uma maldição, porque quem recebe não trabalhou por aquilo, então não dá o devido valor. E aí, histórias de herança, uma outra história me contaram, que tem uma outra família que tem 3 filhos, 2 casaram e tem uma solteira. E essa solteira tem 40 anos. Entrou com uma ação na justiça contra os pais, porque ela quer que os pais continuem sustentando a moça. Então, a loucura generalizada, o que Salomão está nos dizendo aqui é que você trabalha, você constrói com afinco, com destreza, com sabedoria, e você entrega, você não sabe o que vai acontecer, né? Estou me lembrando aqui da história de um restaurante, de uma também paciente minha que herdou um restaurante do pai. Aliás, eu acho que atendi o pai, não lembro mais, atendi os 2. Ela herdou o restaurante do pai, só que ela era arquiteta. E daí o que ela fez? Ela, como arquiteta, ela reformulou tudo, botou um ar novo, botou uma coisa moderna, refez o cardápio, refez a cozinha. Arquiteta tem toda uma visão de beleza, de espaço, não é gastronomia o forte dela. E é claro que os clientes do pai acharam ruim, porque estavam acostumados a ir naquela velha mesa, naquele velho lugar, sentava ali, vinha todo dia, ou vinha uma vez por semana, enfim, eram os clientes que já vinham normalmente ao restaurante e de repente chegaram lá, tinha uma coisa que não estava pedindo clientes novos também, né? Então ela mudou o cardápio, mudou fachada, mudou tudo, ninguém reconhecia mais nada. Foram se queixar pro pai, né? Mas na realidade, esse pai, ao contrário do que imaginavam os clientes ou as pessoas que foram se queixar, estava muito orgulhoso da filha. Porque o sonho dele era ser arquiteto. Ele não pôde ser arquiteto. Ele começou como garçom e aí cresceu, comprou um restaurante, enfim. E agora ele estava se aposentando e entregando para a filha. Então sempre tem 2 lados. A gente acha que olha que ruim, está mudando tudo que o pai fez. Não, o pai estava muito feliz que ela mudou. Deixa ela fazer o que ela quer, maravilhoso, eu sempre quis fazer, nunca tive condições, ela teve, eu dei para ela as condições, ela está executando, maravilhoso. Então, ele se sentiu livre quando viu a filha realizando o sonho de arquitetura que era dele, né? Então, um legado não é para a gente repetir o que os nossos pais ou quem deixou herança fez, é para nos expandir, né? Temos um espaço, uma possibilidade de expansão. Então, as minhas perguntas para hoje: você sente que você tem necessidade de preservar algo que talvez não faça mais sentido hoje? Não faça mais sentido para a gente? Será que a gente tem algo assim que eu preciso? Não, eu tenho alguns objetos, isso era da minha mãe, né? Eu sei que tem um jogo de louça caríssimo, ninguém vai nem olhar para a cara, caro, tudo com coisas de ouro, filete de ouro, lápis lazuli, né? E tá lá, e nem eu uso porque é caríssima, é da minha mãe, não sei o quê. Então agora eu tenho uma neta que vai casar, eu falei, quer saber? Vai pra neta.
É assim, passo para frente, feliz que eu estou podendo passar para frente para alguém que vai usar ou vai guardar no armário, aí o problema é dela. Ou vender, faz o que ela quiser. Mas será que a gente guarda coisas que não fazem mais sentido? Eu estou sentindo isso, tanto que eu estou querendo me livrar de tudo. Então a pergunta é, será que eu posso honrar aquilo que eu recebi, mesmo fazendo diferente? Será que ao fazer diferente eu posso continuar honrando aquilo que eu recebi? Ou será que eu tenho medo de ser diferente dos meus pais? Posso ser diferente dos meus pais? Essa é a nossa pergunta de hoje. Ok, então vamos para a nossa... Enquanto vocês pensam aí nessas minhas perguntas, quem quiser conversar comigo, eu estou vendo que o Custódio me mandou aqui... Custódio, se você puder mandar isso para mim no meu direct, porque eu acho que na hora que eu botar a live, isso aqui que você me escreveu some. Então eu super agradeço se você me mandar ou no WhatsApp ou no direct. Aproveitando, lembrei que eu não tinha falado, para vocês que estão aqui, compartilhem essa live, fica gravada, chamem os amigos, chamem alguém que possa se interessar, que possa caminhar com a gente, inclusive alguém com quem você possa conversar depois do assunto daquele dia, né? É muito bom ter com quem conversar. Eu converso com meu marido, o que você achou? Como foi? É bom poder ter essa troca, né? Olhar na mesma direção com mais pessoas ao nosso lado. Então vamos convidar mais gente para caminhar com o Rei Salomão aqui entre nós. E se você não puder assistir a live porque não tem tempo ou por qualquer motivo, ao vivo e nem a gravada, você clica aqui na minha bio, tem um clipezinho. Eu sempre explico porque tem pessoas que não sabem. Tem um clipezinho. Se no seu programa do Instagram não aparecer o clipe, você vai na palavrinha mais do seu lado direito, clica lá que aí abre todos os ícones e um deles é o Clips. Você clica no Clips, vai abrir todas as linhas e aí você clica no Rei Salomão cá entre nós. Quando você clica, você vai entrar direto no grupo do WhatsApp, onde eu envio todos os dias, eu transcrevo aquilo que eu falei aqui com vocês. Um resumo, claro, mas é uma transcrição daquilo que nós falamos aqui, e aí já podemos começar a caminhar juntos, ok? Falei. Então, meditação. Vamos para a nossa meditação. Vamos olhar qual é o verdadeiro legado. Então, vamos sentar. Fechar os olhos. Tomar um golinho de café. Vamos visualizar aquilo que a gente recebeu. Um negócio, talvez, uma ideia, né? Uma educação, um carro, uma herança. Vamos visualizar o que nós recebemos. E isso que nós recebemos, a gente imagina que isso respira, isso se move, isso muda de forma. Então, eu recebi assim, isso pode se transformar em algo assim, talvez, não sei. Mas o que eu recebi tem vida própria, respira, se move, muda de forma. E aí olha para essa forma indefinida e diz assim: eu te recebo com gratidão. Diz no seu coração: eu te recebo com gratidão. E te honro com a minha verdade. E te honro com a minha verdade. Você, herança, pode viver em mim do seu jeito. Você, herança, pode viver em mim do seu jeito. Não é do meu, não é da minha herança. Como ela se desenvolver. Respira.
E vamos abrindo os olhos, voltando para cá. Mais um dia de leitura. Ainda está muito frio aqui, onde eu vivo, mas a gente sempre pode se agasalhar. E o pensamento de hoje é: o que eu recebi de herança e o que eu fiz com isso, ou o que eu faço com isso, o que eu estou fazendo com isso. E também, como disse Salomão, o que eu vou deixar? Posso soltar? Posso confiar? Confia. Beijo carinhoso, nos vemos amanhã.